abraço pra ele. Muito chato. Muito chato. Se eu puder, eu te terminar. Galerinha, olha só. Não é forçação de barra, entendeu? Não dá pra demorar mais que uma aula pra explicar esses 3 conteúdos aí dessas aulas. E aí é fazer exercício fazendo os mesmos moldes da física A. Só que eu te confesso que quantidade de movimento, impulso, eu acho muito mais difícil do que essa parte. Primeiro, cuidado, hein? Para substância pura. Substância pura. Tu começa a jogar calor na fase sólida, aumenta a temperatura e de repente para de aumentar a temperatura. Volta a aumentar a temperatura e de repente para de aumentar a temperatura. Volta a aumentar a temperatura. Sólido, mudança de sólido para líquido, líquido, mudança de líquido para gasoso, gasoso. Concorda comigo? Aí tem, né, na química fala da substância eutética e azotrópica, que um deles é um patamar definido e o outro não. E se for uma mistura qualquer, vai ter um patamar definido ali, mas não horizontal. Certo? De qualquer forma, mesmo quando é uma mistura, a gente consegue detectar uma modificação na mudança de temperatura quando está mudando de fase. Além de saber reconhecer quando é uma substância pura e quando não é, além de saber reconhecer que essa passagem de B para C ou de D para E é uma mudança no físico, eu preciso que tu saiba dar nome para essas mudanças. Sólido, líquido, gasoso. Eu acho que a única que dá para errar, como eu sempre falo, é a fusão, que o nome não tem muito a ver. Todas as outras faz sentido. Vaporização, tornar vapor. Liquefação, tornar líquido. Solidificação, tornar sólido. E se for uma mudança do sólido para o gasoso direto, sublimação, pode escutar a ressublimação à volta. Hoje se fala sublimação, tanto a ida quanto a volta. A vaporização também é bacana saber que existem 3 formas clássicas dela ocorrer. Ebulição, evaporação e calefação. Alguém lembra qual é a distinção entre esses 3 processos? Tem a ver com o tempo que demora e tem a ver também com a temperatura em que ocorrem. Tem a ver com o tempo e com a temperatura. A ebulição é 100 graus. Beleza, no caso da água, a ebulição ocorre a 100 graus. A ebulição é aquela que ocorre numa temperatura específica para cada substância e ela é rápida. Evaporação é sempre abaixo da temperatura de ebulição e é lenta. Calefação é quando o líquido atinge uma superfície, né, com temperatura bem elevada, bem acima do ponto de ebulição e ocorre de forma quase instantânea. Já passou para o estado gasoso. Tranquilo? A liquefação pode falar em condensação também. Geralmente é quando um líquido atinge uma superfície mais fria e ao bater nessa superfície, condensa. Certo? As gotículas, né, de vapor da boca, por exemplo, no vidro, dá uma baforadinha, condensação. Show de bola. Embora existam outros 2 estados clássicos, né, pelo menos outros 2, que seria o plasma, é o estado gasoso que brilha, condensado de Bose-Einstein, gás fermiônico e outros estados que são a baixíssimas temperaturas próximas do zero absoluto, onde as moléculas dos gases entram em ressonância, certo? Condensado de Bose-Einstein. Mas para essa aula a gente precisa saber os nomes mesmo. Bom, antes, quando a gente estava trabalhando com capacidade térmica e calor específico, a gente usava o quimacete para calcular trocas de calor que envolviam variação de temperatura. Como agora não ocorre variação de temperatura durante a mudança do físico, a gente vai usar a ideia de calor latente específico. Calor específico latente, se preferirem. Cuidado, hein? Embora a definição seja essa, na hora de calcular a gente usa o famoso que moleza, onde a massa é a massa que mudou de estado físico e o L é o calor latente de fusão ou de ebulição ou de solidificação da substância. Cuidado! Se eu afirmo que o L de fusão da água é 80 calorias por grama, eu tenho o direito de perguntar quanto é que é o L de solidificação da mesma substância H2O. Como é que é mesmo?
280 calorias por grama, pela lei da conservação de energia, né? Se eu gastei 80 calorias de energia para levar água do estado sólido para o estado líquido, para retornar ao estado anterior, né, eu devo retirar a mesma quantidade de energia. Aceitável? Show de bola. Depois que a gente exercitar um pouquinho de macete de moleza, vão começar a aparecer algumas questões que falam do famoso diagrama de fases. Diagrama de fases. É aquele gráfico que a gente fazia da pressão versus temperatura, onde as linhas indicavam em que estado físico a substância estaria dependendo do par pressão-temperatura. Eu até brinquei que tinha uma máquina com 2 botões, botando a pressão, botando a temperatura, certo? Aí a gente botava lá a máquina, vou fazer, né, cara? Tem gente que não assistiu aquela doença. Então, ó, pressão, temperatura, tu olha pelo formato da substância que ela está no estado sólido. Aí tu fechou a máquina lá, tá vendo através do blindex que está no estado sólido. E quando tu fechou a máquina, então tu está na pressão atmosférica. Não vou nem mexer no botão da pressão, tá vendo? Só vou começar a aumentar a temperatura. E aí eu vou anotando aqui, aumentou a temperatura. Sólido. Sólido. Aumenta a temperatura. Aí de repente tu vem com um pedacinho do cara derreteu. Tá vendo ali? Derreteu ali. Aí tu marca que temperatura foi essa. Se tu aumentar um pouquinho mais a temperatura, logo vai ter uma pocinha da substância lá. Tudo bem pra vocês? Aí aqui já está líquido. Aí temperatura, líquido. Temperatura aumenta, líquido. Aí vai chegar uma hora que tu vai aumentar a temperatura e tu vai ver uma bolinha ali, ó, ferveu ali, tá vendo? Aí tu anota em que temperatura ferveu. Pronto, aí se tu aumentar um pouco mais a temperatura, tu vai ver uma nuvenzinha de gás aqui. Gasoso. Agora é só eu voltar a deixar a substância no estado sólido, congelar a substância de novo, bota na forminha para ficar quadradinho e bonitinho. Aí tu mexe no botão da pressão. Se eu aumento a pressão e vou repetir o experimento, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição vão ficar em temperaturas mais altas. Beleza? Se eu abaixo a pressão e repito o experimento, o ponto de fusão e ebulição se aproximam. E vão se aproximando. Chega uma hora, cara, que a substância, a pressão é tão baixa que tu vai fazer esse experimento, que a substância salta direto do estado sólido para o estado gasoso e o ponto de ebulição deixa de existir. Passa a ter ponto de sublimação. Depois tu brinca de liga-ponto que nem quando era novinho e surge uma figura que é chamada de diagrama de fases. Quais são as tuas obrigações? Saber que aqui é o estado sólido. Como é que tu vai lembrar que ele é o estado sólido? Porque a temperatura fica bem baixa. Tudo bem para vocês? Aumenta um pouquinho a temperatura, líquido. Aumenta um pouco mais a temperatura, gasoso. Eu preciso que tu saiba definir claramente quem é sólido, líquido e gasoso. Pois não. A gente vai, não sei se eu estou certo, mas existe aquela parada de vapor e gás. Parabéns, é isso que eu vou revisar agora, garoto. Parabéns. Só antes desse aspecto, quem é esse ponto aqui? É o ponto triplo, certo? O que significa ponto triplo? Que nesta temperatura e nesta pressão para uma determinada substância, cada substância tem o seu ponto triplo. Se tu fosse olhar no vidro da máquina naquela temperatura e naquela pressão, tu veria um pouco de fase líquida, um pouco de fase gasosa e um pouco de fase sólida, em equilíbrio. Sempre que tu pegar água e colocar numa pressão adequada e numa temperatura adequada, certo? Que eu não decorei qual é o ponto triplo da água, mas vamos ver, estou curioso. É uma pressão bem baixa. Se tu botar então água dentro de uma máquina que possa regular a pressão e temperatura em volta da água, tu vai olhar pelo visor e tu vai ver ao mesmo tempo água líquida, água sólida e vapor d'água. Vamos ver aqui. Eu adoro usar a pesquisa por voz. Ponto triplo da água. Quando não funciona, me irrita, mas vamos ver. Ponto triplo da água. A tecnologia, a gente vive na era da tecnologia, cara. Isso é muito legal. Ó, se tu botar água no equipamento que deixa a água a 0,01 graus Celsius, a zero não funciona. Tem que ser um pouquinho acima de zero. 2 casas após a vírgula de precisão. Deve custar caro essa máquina. E a 0,006 atm. Uma pressão bem baixa. 0,006 atmosferas. Olha pelo visor e tu vai ficar embasbacado. Tu não vai entender como assim, cara. Olha lá.
Tem uma poça d'água, tem gelo boiando em cima e tem vapor ainda. Que viagem. E se tu fizer isso com álcool, tu vai ter as 3 fases. Se tu fizer isso com gasolina, tu vai ter as 3 fases. Muito louco. Bom, além de saber então que esse aqui é o ponto triplo, tem que saber que aquele ali é o ponto... Alguém? Crítico. O ponto crítico, ele não depende da pressão, ele depende apenas da temperatura crítica. Cara, temperatura é média de excitação das moléculas. As moléculas às vezes ficam tão agitadas que mesmo que a gente se esprema umas contra as outras, elas não grudam mais. Ou seja, o estado gasoso ganha o nome de gás, acima dessa temperatura crítica. Abaixo da temperatura crítica, o estado gasoso recebe o nome de vapor. É o estado gasoso que pode ser liquefeito sob pressão. Gás é o estado gasoso que mesmo com aumento infinito de pressão jamais voltaria a ser o estado líquido, a menos que a temperatura fosse resfriada. Desculpa a demora. Qual a temperatura mais ou menos do álcool entra em estado sólido? 70 e pouco, 70 e... Ah, estado sólido, menos 76, se eu não me engano. Não sou muito bom de cabeça. Ponto de fusão do álcool. Cara, isso é incrível, cara. Viver em 2014 é glorioso. Eu sempre sonhei com falar o equipamento de escrever pra ti. Eu lembro, eu odiava digitar trabalho no Word, cara. Meu Deus, eu pensava, por que não invento uma coisa que tu fala e escreve pra ti? E já existe, cara. E é de graça, isso é incrível. Então, olha só, ponto de fusão do álcool. Ponto de fusão, um monte de ponto de fusão. 78... Não, isso é ebulição. Por que não está aqui na minha cara? Que maldição 2014. Galerinha, isso aí é o gráfico da maioria das substâncias ou das exceções? Da maioria. Na verdade, gente, ó, ele ficou feio, né, cara? Vamos deixar ele mais bonitinho, assim, ó. E existem substâncias que são anômalas, anormais, se tu preferir. O diagrama dessas substâncias com dilatação anômala é um pouquinho diferente, ó. Chifrinho do bem. Lembra? Me dá um exemplo de substância que tem dilatação anômala. Água. Ferro é um outro exemplo. Galerinha, estava devendo para vocês temperatura de fusão do álcool. Ih, errei. Menos 114. Menos 114 graus Celsius. A temperatura de ebulição do álcool é 70 e poucos, né? Vamos conferir aqui. Temperatura de ebulição, álcool 78. É isso, por isso que eu me confundi. Menos mal. E por isso que o picolé de caipirinha que eu inventei quando eu tinha 12 anos não funcionou, porque não congelava. O que de caipirinha? Picolé de caipirinha. Eu pensei, pô, galera adora caipirinha. Eu pensei, pô, vou inventar um picolé de caipirinha. Fiz as caipirinhas, fui congelar para meu pai experimentar e ver se eu ia ganhar muito dinheiro. E depois de 2, 3, 4, 5 dias no congelador, a maldita forminha de gelo não congelava. Certo? Porcaria não saber química, né? Os 12 anos. Olha só. Tem, né, daria para pensar em algum aditivo aí que modificasse o ponto de fusão, né? Fica para vocês aí a ideia. Ô, galerinha, outra coisa que precisa saber, hein? Precisa saber o nome de cada uma dessas linhas. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Como é o nome da curva AB? Alguém lembra? Curva da... Aí é o nome do estado físico entre a linha. O nome da mudança do estado físico, isso aí. Curva da sublimação. Tirando por esse raciocínio, qual seria o nome da curva BC? Do sólido para o líquido. Curva da fusão. Poderia ser também curva da solidificação. Geralmente a gente dá um nome aumentando a temperatura. Curva da fusão. Continuem, por favor. BD. Curva da vaporização. O que é marcante nessa substância de dilatação anômala? É marcante que, estando no estado sólido e aumentando a pressão na substância, ela pode ir para o estado líquido. Uma substância com dilatação normal, estando no estado sólido, aumentando a pressão, ela não tem como ir para o estado líquido. Certo? Vale a pena lembrar da patinação no gelo, né? Que a gente brinca que não existe patinação no gelo. O cara patina numa lâmina de água. Tinha uma equipe da Feira de Ciências que deu uma palhinha
sobre, né, sobre essa parte aí. Ficou legal. Aqui, ponto crítico. Ponto crítico é essa estabilidade do gráfico, certo? Que está relacionado com a temperatura crítica. Temperatura acima da qual o estado físico gasoso é o único possível. Tu vê, ó, assim com essa colocação, eu acabei comentando a segunda aula. A segunda aula do volume 9. Fala das exceções. Experiência de Tyndall tinha, né? Ele mostrou o videozinho da experiência de Tyndall. Pô, cara, ele finalizou a experiência de Tyndall em casa, bem bonitinho, trouxe uma pela metade ali na feira. Eu fiquei feliz também, fiquei feliz com o desempenho da galerinha. Show de bola. Ele pegou parafina, derreteu parafina em casa e jogou um pedaço de parafina sólida na parafina líquida para mostrar que a parafina é uma substância normal e afunda a fase sólida na fase líquida. Né? E a água, a gente sabe que é o contrário, né? A fase sólida boia na fase líquida, isso é uma exceção. E eles compraram glicerina para tentar fazer com glicerina, só que a glicerina deles veio contaminada com álcool e também não congelou, tal qual o meu picolé de caipirinha maldito. Então, né, a gente teve que perceber isso. Isso é que é legal, cara. A teoria é sempre tudo redondo, maravilhoso, né? Vai fazer acontecer, sempre dá alguma cagada. E aí, pior, não acha, meu Deus, tu começa a suspeitar de efeitos paranormais sempre. Não, alguma coisa normal está acontecendo. Se às vezes tu não vai pensar, né, mais plausivelmente, tu sempre acha que tem alguma coisa falhando na teoria. Né? E aí é muito divertido ver a galera se sujando um pouquinho para tentar entender física na prática. Fiquei todo feliz de vocês terem gostado. Falta um detalhe. Quer dizer, ebulição falei o que é. Calefação falei. Evaporação falei. Então faltam dois aspectos. Fatores que influenciam na velocidade de evaporação e pressão de vapor, pressão máxima de vapor. Primeiro, usando o teu feeling. O que tu acha que interfere na velocidade de evaporação de uma água no meu copo d'água aqui? Pode ser um contaminante ali, é verdade, um contaminante ali. A química pode estudar isso com mais detalhe, né? É a tonoscopia e colonoscopia, né? Certo? Não, tonoscopia tudo bem, colonoscopia eu errei. Colonoscopia é enfiar o tubinho nas tripas para ver como é que tá. Esquece, corta. Tonoscopia, e tem um outro nome, propriedades coligativas, né? Tonoscopia, ebuloscopia. E crioscopia, né? É isso aí. A minha tia, ela colocou isso no Facebook esses dias. Ah, estou indo fazer colonoscopia. Gente, não precisa. Tem coisa que tu não precisa comentar com o mundo, entendeu? As pessoas não precisam saber que vão filmar o teu intestino, entendeu? Não precisa, certo? Daqui a pouco ela passa um videozinho, né? Não dá ideia. Tia, não faça isso. Então é verdade. Contaminação na substância muda a velocidade de evaporação. O que mais? A pressão atmosférica. Se eu pegar uma seringa, botar água e começar a tirar a pressão, né, ela pode ferver a 20 e poucos graus. Ferver até. Né, entrar em ebulição mesmo, porque eu estou mudando o ponto de ebulição. Então, com certeza, a pressão influencia na velocidade. Com certeza, em dias frios, a água num copo d'água esquecido no canto da casa vai evaporar muito mais lentamente do que em dias quentes. Em dias quentes é mais rápido. Se o ambiente é diabático ou não? Digamos que o fato do ambiente trocar energia com o meio ou não vai influenciar na temperatura em cima desse cara. Tem a ver. Então a temperatura já abraça essa ideia. Agora pensa comigo. Pegar um copo d'água, deixar ali ele no mesmo ambiente, ou pegar esse copo e derramar água numa bandeja. O que tu acha que vai acontecer? Evapora igual ou evapora mais rápido em alguma das duas situações? Mais rápido quando a área lá. Exatamente, na verdade está havendo troca de fase líquida para fase gasosa na superfície da água. Certo? Tem vapor d'água agora aqui. Então se eu boto um copo d'água, matematicamente dá para calcular quantas moléculas de água na fase gasosa estão indo para a fase líquida e quantas estão indo da fase líquida para a fase gasosa. Se eu digo que está tendo evaporação, é que tem mais molécula indo da fase líquida para a fase gasosa do que da fase gasosa para a fase líquida. Mas é um equilíbrio químico que rola ali, né? Um equilíbrio físico, né? Uma reação física. Que a química também estuda. Fica à vontade. Só uma licencinha para mostrar a sala do terceiro. Mas por favor, fica à vontade.